Seu Direito. Três horas 14 minutos, todas as segundas-feiras temos no Estúdio CBN o quadro Seu Direito com o advogado tributarista Fernando Quercia, que hoje vai falar sobre um assunto que está na boca do povo, mas muitos de nós não entendemos, por isso vamos entender melhor, que é o arcabouço fiscal. Boa tarde, doutor Fernando, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guariz, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um prazer enorme estar com vocês novamente. Vamos falar um pouco sobre o famoso arcabouço fiscal, que tanto se fala hoje, né, nos noticiários, no Congresso, então vamos tentar desmistificar um pouco isso aí para os nossos ouvintes. Exato, né? O que quais são os pontos, os impactos, principalmente no nosso bolso e no bolso das empresas. Isso aí. Na verdade, o atual governo, ele apresentou uma proposta, né, que ele chamou de arcabouço fiscal, que tem o intuito de impulsionar o crescimento econômico, né? A proposta do arcabouço fiscal do governo brasileiro, na verdade, são diversas medidas que visam simplificar o sistema tributário, reduzir carga fiscal, né? É um conjunto de regras determinadas por leis para definir as diretrizes e a condução da política fiscal no Brasil. Então, vou falar um pouco, por exemplo, em primeiro lugar, do aspecto financeiro, ou seja, qual que é a ideia principal do governo, né? A proposta, ela cria uma nova regra de gasto, de teto de gasto, onde o governo ele pode aumentar os seus gastos em até 70% da taxa de crescimento real da receita, e com algumas exclusões. Então, o que significa isso na prática? Vamos dizer que entre julho e agosto houvesse um crescimento nominal da receita em 10%. Se a inflação nesse período fosse de 4%, o crescimento real seria de 6%, né? 10 menos 4, 6%. Então, o governo, de acordo com essa regra nova, ele poderia aumentar os seus gastos, né? Seria o que ele poderia aumentar de gastos sobre essa receita. Essa é a regra básica, né? Mas existe na proposta algumas travas, inclusive, que punem o governo caso ele não consiga atingir metas de resultado primário, ou seja, caso ele não faça o dever de casa, né, não diminua os gastos, não faça o dever de casa, ele vai ser punido e não vai poder aumentar esses gastos da forma como ele mesmo propôs. O arcabouço, ele quer direcionar uma parte do orçamento público para investimentos, né, com obras de infraestrutura, que é muito importante, né, se isso for cumprido, é muito bacana. 2023, para se ter uma ideia, existe um orçamento de 70 bilhões para esses investimentos em infraestrutura. Então, a ideia seria que esse valor de 2023 fosse uma base e que seria corrigido ano a ano pela inflação, garantindo a realização mínima desses investimentos, e ainda essa regra prevê que o governo ele quer entregar um resultado primário acima da meta, né? E esse valor poderia ser direcionado para novos investimentos no próximo ano, sem contar como despesa para a meta do resultado primário a ser perseguido pelo governo. Ou seja, mais uma vez, se ele cumprir o dever de casa, ele vai poder aumentar os gastos, e principalmente os gastos em obras de infraestrutura, né? A consequência disso tudo, se isso ocorrer, é uma maior previsibilidade, né, facilitando o controle da inflação, poderia haver aí a tão esperada baixa para valer da taxa Selic, né? E isso gera, obviamente, uma maior atratividade até para os investidores internacionais. Além disso, desse aspecto financeiro, o arcabouço fiscal ele quer também mudar um monte de coisas na área tributária, né? E o que ele propõe? Primeiro, a reforma do imposto de renda, que prevê alteração nas alíquotas do imposto de renda para pessoa física e jurídica, com o objetivo de tornar o sistema mais progressivo e estimular o investimento. Além disso, propõe a redução de benefícios fiscais e a simplificação das obrigações acessórias, né? Também prevê aquilo que a gente já falou semana passada, a gente conversou sobre isso, que seria a simplificação nessa reforma tributária dos tributos, transformando aqueles 5 principais tributos, né, PIS, COFINS, IPI, ICMS, em um ou
dois tributos, eu falo 1 ou 2 porque agora já teve uma mudança, a gente tinha falado que seria em um tributo, que seria o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, mas agora já estão falando em criar dois tributos, né, extinguir esses 5 principais e criar 2 tributos, né, e essa medida, inclusive, ela também visaria simplificar o pagamento e a fiscalização desses tributos, reduzindo a burocracia para as empresas, que seria um grande ganho, né. Também eles querem, dentro do arcabouço fiscal, Guarizo, desonerar a folha de pagamento, ou seja, diminuir a tributação sobre a folha de pagamento das empresas, estimulando a geração de empregos, né? Isso pode ser feito até por meio da substituição da contribuição previdenciária, que hoje, na maioria dos casos, ela é patronal, por uma alíquota sobre a receita bruta das empresas. Tira esse peso da empresa, né, e coloca o peso na receita bruta, ou seja, se a empresa tiver uma receita legal, vai pagar mais impostos. Isso também vai gerar um impacto bastante interessante, caso ocorra, né? Então, assim, essa simplificação da carga tributária, a unificação dos impostos, a principal benfeitoria que eu vejo em tudo isso aí seria que as empresas poderiam reduzir os gastos que elas têm hoje incorridos com o cumprimento das determinações legais tributárias. É tanto imposto para pagar, é tanta confusão na hora de calcular, que você tem que ter aí um gasto, um custo enorme para poder gerar essas obrigações e pagar essas obrigações. E se você puder simplificar isso, é fantástico, né? Sim. Isso cria para as empresas um estímulo para o investimento, né? Com a reforma do imposto de renda, com a redução das alíquotas, com benefícios fiscais mais restritos, né? Pode incentivar o investimento produtivo e o crescimento das empresas, favorecendo a economia como um todo, ou seja, algumas mais, outras menos, mas como um todo, a economia ela vai ficar bastante interessante. Né? E para o cidadão, desculpa, esse tempo está matando a voz da gente. Tá, viu? E para o cidadão, eu acho que o principal impacto disso tudo é a geração de emprego, né? Se a gente conseguir desonerar a folha de pagamento, estimular a criação de novos empregos, gerar mais oportunidade de trabalho, isso vai ser fantástico. Agora, o principal de tudo isso que eu disse, né, Guarizo, é que isso está dentro do Congresso, sendo estudado, sendo muitas vezes modificado, né, lá dentro do Congresso, pelos deputados, pelos senadores, e é fundamental acompanhar o andamento dessas discussões no Congresso, né, e a gente ter sempre informações atualizadas sobre as aprovações e os ajustes realizados, porque, assim, no seu bojo, o arcabouço fiscal, as ideias que ele tem dentro dele, elas são boas, mas, às vezes, quando isso cai lá no Congresso, eles mudam tanto o que foi proposto, que quando sai de lá, sai um monstro pior do que entrou, né? E quando a gente fala que sai um monstro pior do que entrou, geralmente significa que a corda vai roer para a gente do outro lado, ou seja, para as empresas, para o cidadão, a coisa vai ficar pior do que estava. Então, é importante que essas regras elas sejam aprovadas, mas de uma forma a efetivamente reduzir a carga tributária, a reduzir a burocracia e fazer com que o Brasil possa efetivamente caminhar para frente. Né? Exatamente isso que eu queria perguntar, doutor Fernando, porque no texto, né, que o senhor explicou brilhantemente aí, é uma ideia genial para aumentar emprego, para diminuir imposto, ou seja, o texto é muito bom, porém tem oposição, não só dos opositores do governo, né, de que quer colocar esse arcabouço fiscal, mas como, por exemplo, partidos como o PSOL, que seria da base do governo, que vota contra também. Quais são os contras dessa proposta do arcabouço fiscal? Por que existe essa oposição? É só questão política ou tem algo que tem que ser ainda trabalhado para ter um texto melhor? Na grande, imensa maioria das vezes em que você tenta fazer uma reforma tributária, alguma reforma desse âmbito no Brasil, a gente até falou disso também semana passada, a gente acaba se debatendo com as forças públicas estaduais, ou seja, os estados, eles não querem abrir mão, efetivamente, de alguns benefícios, e eles acabam, muitas vezes, inviabilizando. Você viu que essa semana passada, inclusive, houve lá uma reunião com os governadores para tratar sobre a reforma tributária, então, e aí o governo, para que os estados onde vai haver algum tipo de perda com essa reforma tributária, o governo ofereceu lá uma ajuda de 30 bilhões, aí os governadores já disseram que não
que 30 não dá, que tem que ser 70 bilhões para que os governos não sofram com essas mudanças. Então, geralmente, a gente esbarra nesse tipo de discussão, e aí quando você tem, principalmente, né, na Câmara dos Deputados, quando você tem lá, e no Senado também, as discussões, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, cada estado quer puxar a sardinha para o seu lado, e acaba que, com isso, você acaba, muitas vezes, tornando impossível realizar essas mudanças. Principalmente quando você vai para o Senado. Porque se você imaginar no Senado, né, existe uma proporcionalidade de senadores lá, onde cada estado tem um número igual de representantes. Então, muitas vezes, o Senado acaba sendo o local onde se barra, não existe uma proporcionalidade quanto ao tamanho do estado, quanto à importância do estado, e lá no Senado acaba se barrando muitas vezes, ou se inviabilizando essas mudanças que o governo quer fazer, que não é a primeira vez que o governo quer fazer, e não é esse governo que quer fazer, todos os governos pretendem, quando entram, fazer uma reforma tributária e mudar essa estrutura no país. Mas, até agora, ninguém conseguiu. Exatamente, vamos esperar os próximos passos então, mas para quem não sabe ou pegou essa conversa pela metade, ainda não consegue entender o que é o chamado arcabouço fiscal, a gente vai ter o corte, né, no YouTube da CBN Campinas, porque foi a melhor explicação que eu já ouvi sobre o arcabouço fiscal, foi dada aqui pelo advogado tributarista Fernando Quércia, que todas as segundas-feiras está com a gente aqui no quadro Seu Direito, e esperamos, né, que isso seja bom para as empresas e também para os cidadãos. Muito obrigado pela participação, doutor Fernando. Um abraço, até a semana que vem. Eu que agradeço, Guariz, um grande abraço a você, todos os ouvintes da CBN, até a semana que vem. Obrigado. Agora 3h26 e mais uma polêmica envolvendo o Neymar. Mas o